Bom dia a todos. Bom dia. Poxa, que sala cheia, hein? Sala bonita. Casa cheia hoje, hein? Passamos de 100 aqui na live. Que bom, pessoal, estar com todos vocês aqui nesse encontro. É um primeiro encontro, né, que nós estamos fazendo nesse formato. Depois o time pode falar um pouco mais, né? E nós pretendemos adotar muito mais vezes disso. Vale lembrar que estamos em um processo já há alguns anos, né? Principalmente nos últimos 12, um ano e meio, mais ou menos, onde nós temos estruturado nossa vertical de serviços financeiros para cada vez mais poder melhor atender nossos clientes, nossos parceiros, né? Que são vocês. E esse é um formato bem importante para nós. Nesse período todo, nós viemos conversando com todos vocês, fazendo escutas, opiniões, sugestões de como as comunicações podem ser disseminadas e até mesmo chegar mais rápido, né, de forma mais transparente, mais clara para toda a nossa rede, nossos parceiros. Então, nós estamos seguindo essa linha, vamos fazer um teste hoje, né, Melissa e Sheila, onde nós vamos trazer uma informação aqui para todos vocês que tem um impacto bastante positivo, né, nos nossos processos, principalmente no momento da venda, né, na pré-análise da venda, como está aí na tela, e cada vez mais buscando essa proximidade da vertical de serviços financeiros digitais com os nossos parceiros. Tá? Fiquem muito à vontade. Tá? É muito importante a contribuição de vocês, as perguntas de vocês. O time aqui está pronto para atendê-los e responder o que for possível. O que não for possível, depois a gente retorna o mais rápido possível. Tá? Não quero tomar muito tempo também do time aí que está ávido para compartilhar, e boas novas sempre é bom, né, Melissa, a gente poder compartilhar, mas são ajustes que são feitos, né, e cada vez mais, se vocês entenderem que isso ficou legal, né, nós vamos fazer mais, fora as comunicações tradicionais que nós temos, tá? Que vai formalizando tudo que nós falarmos aqui. Perfeito? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação, e agora deixo ali com o time que vai conduzir ali junto, e lembrando sempre, né, cada vez mais, ver aqui o nosso fundo, né, um foco no cliente. A gente precisa sempre fazer todas as nossas melhorias, sempre olhando para os nossos clientes e parceiros que vocês estão no dia a dia ali, né, junto com os nossos clientes. Feito? Muito obrigado, pessoal. Bacana, Sanguanini. Bom dia a todos aí. Muito bom ver várias carinhas conhecidas já, né? Para quem não me conhece ainda, sou Cedenir, trabalho aqui no crédito e a gente vem olhando para essas necessidades, né? O objetivo é sempre atender aí ou resolver algumas dores do cliente, né? Agregar valor, que é o nosso grande propósito aí para o cliente. E tem alguns processos aqui no crédito e, eventualmente, tem um impacto positivo, às vezes nem tanto, né? Então, hoje a gente vai falar sobre dois temas: a pré-análise de venda e liberação de crédito. Quando a gente fala de pré-análise, é uma dor que a gente vem percebendo já há algum tempo. Nós temos um propósito aí de conhecer o cliente, né? Aquele cliente que tem uma expressão e uma importância, inclusive, né? Todos eles têm, né? Mas uma relevância em termos de exposição. Quando a gente fala de crédito, a gente precisa conhecer ele, né? Então a gente sempre fala em fazer uma visita, em fazer um contato por telefone, e quando essa exposição excede os 4 milhões hoje, né? A gente já tem essa prática. O que veio de dor, né? Nos últimos meses, aí talvez nos últimos anos. A demora, eventualmente, para dar um retorno. O cliente está ansioso para cadastrar as cotas, o vendedor, enfim, né? Tem assembleia, tem fechamento de meta, e a demora na resposta, na liberação do limite para viabilizar o cadastramento das cotas, causava um transtorno, aí, causa um transtorno, né? Então, essas melhorias que a gente traz hoje têm esse objetivo de reduzir a SLA aí do processo, né, de a gente conseguir dar uma resposta rápida para conseguir cadastrar essas cotas.
E na liberação do crédito a gente vai falar sobre margem de garantia para usados, que também é uma dor que foi percebida aí, trazida por alguns parceiros aí, né? E a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe no decorrer da apresentação. Então, mãos na massa aí, né, pessoal? A qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade aí para colocar no chat. A ideia aqui é fazer um bate-papo. A gente traz mudanças no procedimento, né? E podem surgir dúvidas, elas são comuns aí. Não precisamos resolver todas hoje, né? Mas o que a gente conseguir responder adequadamente para vocês aí, a gente vai tentar, e eu e a Gisele também, que vai estar nos apoiando aí no retorno das dúvidas, tá bom? Então, nós trouxemos aqui de forma muito resumida, né? A coluna da esquerda já é conhecida pela maioria de vocês, né? Hoje, sempre que uma compra de cotas e uma venda de cotas excede 4 milhões de saldo devedor total, né? Considerando que o cliente já tem conosco mais o que ele está adquirindo, tem a necessidade de realizar uma pré-análise, com o objetivo de conhecer o cliente, de saber se esse negócio, essa negociação, cabe no perfil do cliente, né? Isso é importante também. A coerência entre o volume da aquisição de cotas e a condição financeira do cliente. Até 10 milhões, a gente faz uma análise um pouco mais simplificada, com necessidade de 3 itens aí, né, que vocês podem visualizar. Então, o primeiro deles é para entender justamente se o perfil do cliente cabe no volume de cotas que ele está adquirindo, né? Então, a gente solicita aí um comprovante de renda, ou imposto de renda, ou a relação de faturamento, quadro agrícola, mas não entramos no detalhe, né? A gente não vai solicitar balanço, DRE, enfim. E acima de 10 milhões, a gente faz uma análise completa. A gente aprofunda, porque nós entendemos que um risco acima de 10 milhões requer um conhecimento mais aprofundado em função de que, em algum momento, essas cotas vão contemplar. E aí o cliente passa a ter um compromisso, e a gente também tem esse compromisso com o grupo. Os 2 itens que a gente destacou também ali, o SCR, né, do proponente, o parecer comercial, são necessidades para volumes a partir de 4 milhões. O que está mudando? Nós paramos, olhamos para o processo e pensamos assim, a necessidade é dar uma resposta rápida. O que a gente precisa adaptar em termos de procedimento, em termos de documentação, para conseguir dar uma resposta rápida. Então, fizemos naturalmente alguns ajustes internos, em termos de política, em termos de organização, mas a ideia hoje é trazer o impacto que isso tem, né, na nossa rede, aí, nos parceiros. Os 4 milhões até então, né, então passam a 5 milhões, que basicamente uma atualização aí, em função de que os créditos médios têm evoluído bastante, né? A gente muda de 10 para 15, então temos um procedimento específico, né? Lembrando que até 5 milhões não requer uma pré-análise para venda, né? Então, de 5 a 15 milhões, a gente tem um procedimento mais leve, só temos a necessidade de 2 documentos, que é o parecer comercial. Mais para frente a gente vai mostrar um modelinho aí, compartilhar com vocês uma sugestão, né, de parecer comercial, e autorização de consulta, o SCR. Aí fica claro aqui que, né, que tem uma diferença, né, do que a gente solicitava anteriormente, que era o IR, a relação de faturamento, quadro agrícola. A informação que nós vamos ter a partir dessa mudança, já temos, na verdade, né, é o que é cadastrado lá na solicitação. Entrou na plataforma, solicitou uma pré-análise, informou o faturamento, informou a renda, essa vai ser a nossa baliza. Então, destacar aqui a importância, né, de que o cadastro do cliente, no momento que insere uma pré-análise no sistema, esteja consistente, que a gente tenha confiança naquela informação. Por quê? A gente está facilitando, né, para viabilizar, inclusive para olhar, para melhorar a experiência do cliente, mas no momento que contemplar essa cota,
aí a gente precisa aprofundar essa análise, né? Então, é uma responsabilidade em conjunto, a gente costuma dizer. No crédito, nós temos um propósito de viabilizar a liberação do crédito naturalmente, mas tem um viés também de segurança, de risco, de responsabilidade com o grupo, com a realização das contemplações. Então, o nosso compromisso é comum, né? Com o sucesso da experiência do cliente. É importante a gente ter um parecer comercial consistente, a gente ter uma informação de cadastro confiável. Se tivermos isso, certamente vamos ter mais sucesso lá na frente quando contemplar as cotas, liberar o crédito, a gente vai ter menos problemas. E acima de 15 milhões, a gente tem a gente permanece então com a necessidade de documentação completa, nós vamos estar solicitando o imposto de renda, a relação de faturamento, quadro agrícola, balanço, DRE, sempre que necessário, em função do impacto financeiro que a gente tem, né, inclusive. O processo da forma como ele foi desenhado, né, isso já está em prática, desde o início de junho, aí a gente está fazendo ajustes, porque é uma mudança, olhando para essa tela parece simples, né, mas ela é uma mudança grande, por quê? Com uma análise no formato que a gente tinha anteriormente, olhando para a capacidade financeira do cliente, nós tínhamos uma série de pendências, de necessidade de esclarecimentos. Hoje, se o cliente não tiver alguma restrição significativa no SCR, né, e o parecer comercial permite que a gente conheça o cliente, que é esse o grande propósito do parecer comercial, nós vamos estar respondendo rapidamente. Talvez alguns já tenham percebido isso, inclusive. Então, até 15 milhões aí, vamos assumir o compromisso, inclusive, né, de responder rapidamente, em função dos ajustes que a gente fez em termos de procedimento, em termos de alçadas de aprovação, que são ajustes internos aí. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas. A gente vai passar mais uma tela aí, para complementar essa informação, com a ilustração de onde vocês podem encontrar esses documentos. Então, lembrando que são apenas 2 documentos, né, que a gente tem a necessidade para realizar essa pré-análise, que é a autorização de consulta do SCR, o modelo está disponível no guia de consórcios, e o parecer comercial. Parecer comercial, a gente já tem 2 modelos, de acordo com a atividade do cliente. A gente começou aí pelas atividades que são mais recorrentes entre os nossos clientes, né? Então, estamos disponibilizando aqui uma sugestão para o agronegócio e também para o transporte. Se, eventualmente, o cliente atua em outro segmento, em outra atividade, vocês podem utilizar também esse parecer como um balizador. Gi, não sei se tem alguma pergunta já no chat aí. A gente está trazendo aqui de uma forma bem otimizada, lembrando que estamos otimistas aí com a redução na quantidade de pendências e também no tempo de resposta aí para solicitações até 15 milhões. Você ainda não tem nenhuma pergunta, pode seguir na sequência dos slides. Tá ótimo, tá ótimo. A gente vai falar sobre o outro tema, né? E podem ficar à vontade aí para enviar os questionamentos agora, no final. Surgiu um questionamento que é sobre o parecer comercial que tu comentou. Está sendo questionado se pode ser feito pela revenda ou pelo consultor. Tu quer comentar um pouquinho? Sim, deixa comigo. A nossa sugestão é que seja feito em conjunto, né? Então, naturalmente que nem sempre o consultor comercial vai ter a disponibilidade para visitar e o tempo necessário, né? A nossa sugestão é conhecer o cliente. Então, comercialmente falando, enquanto administradora, os clientes com maior relevância,
a gente precisa saber quem é, né? Inclusive pela representatividade que eles têm dentro do nosso negócio, pela concentração de risco em algum momento, vamos falar assim. Mas a resposta é que a revenda pode providenciar o parecer comercial com base nas informações que ela já tem e tentar conciliar uma agenda com o consultor em um momento oportuno. Se o consultor ficar com alguma dúvida, pode existir essa troca com a revenda, com o cliente, não tem nenhum problema com relação a isso. Então, é importante que o consultor seja envolvido nesse negócio, né, o consultor comercial, mas a revenda pode providenciar essas informações, pode subir na plataforma, e a gente vai estar acompanhando e proporcionando uma aproximação aí em momento oportuno. Não sei se ficou claro aí, Gi, se quiser complementar alguma coisa. Tem mais uma pergunta, Cede, se os anexos o original ou somente digitalizados? Todos os nossos documentos hoje, para realizar pré-análise ou análise para concessão de crédito, enfim, são digitais. Os únicos documentos originais que são requeridos no processo fazem parte da formalização das garantias, que são etapas posteriores à autorização de faturamento. Aí, quando a gente fala de contrato de alienação, por exemplo, particular, aí a gente tem a necessidade de original. Mas o workflow que está em prática hoje, ele tem esse viés de permitir a conclusão do processo, ou pelo menos de cadastro, de crédito, apenas com documentos digitalizados, inclusive o parecer comercial e autorização para consulta ao SCR. Ótimo. Pode seguir, Cede, não tem mais perguntas. Vamos em frente aí, então. Essa outra alteração foi um case, vamos chamar assim, né, do que tem sido puxado aí pela área de sucesso do cliente, pelo nosso comercial, de ouvir, de escutar a revenda, né? Quais são as dificuldades. Então, em algumas conversas que nós tivemos aí, essa dor foi trazida para nós. E isso que deu origem a um estudo que nós realizamos internamente para identificar os impactos nessa mudança. A dificuldade que foi trazida, né, é com relação à margem de garantias para usados, trazendo aqui práticas de mercado, dificuldade de concorrer quando se fala de venda de veículos, de máquinas, equipamentos, de implementos rodoviários, e a gente trouxe o tema internamente, realizamos um estudo do possível impacto que teria em termos de arrecadação, de inadimplência, a alteração dessa margem de garantia, e depois de olhar para os resultados, validamos isso internamente, e hoje a gente está comunicando, mas é algo que nós já estamos praticando também, tá? Parece simples, né, quando a gente fala assim, poxa, reduziu de 1,5 para 1,3. Mas uma das dores trazidas aí, né, é a quantidade de pendências, por exemplo. Então, quando a gente adequa aí a margem de garantia, nós temos um espaço aí para reduzir significativamente a quantidade de pendências. Essa é a nossa margem padrão, né? Acho que todos sabem. Eventualmente, nós temos processos aí, demandas com uma margem mesmo que para usado menor do que isso. E aí vai depender de histórico, do comportamento do cliente, junto com a administradora e do todo da análise. A gente costuma dizer que crédito não é só garantia, crédito não é só capacidade financeira, não é só comportamento. Nós temos sempre um racional por trás disso. Então, olhamos para o todo e temos que fazer um equilíbrio aí, né? O nosso grande objetivo no momento de decidir um crédito, de recomendar ou de recusar, é equilibrar o risco e a oportunidade.
Se a gente não tiver crédito aprovado, nosso negócio não faz sentido, né? Nós somos uma instituição que viabiliza aquisição, que viabiliza crédito. Então, nós temos esse racional, né? E a garantia é um aspecto extremamente importante, né? Porque eventual inadimplência, nós dependemos de uma garantia consistente, de uma solidez na constituição da garantia para equilibrar financeiramente aí o grupo. Então, essa margem padrão, né, mudou de 1,5 para 1,3. Nós esperamos com isso ter uma melhora na competitividade, equiparar o nosso processo com as práticas de mercado, já que a concorrência tem margens aí que começam em 1,3, né, ou menores do que isso. E eu diria que um dos maiores ganhos que a gente tem aqui é a redução de pendência e SLA dos processos. Porque sempre que gera uma pendência, muitos de vocês já devem ter passado por isso, nós temos a necessidade de fazer um looping, né? Retornar para a revenda esclarece, complementa, providencia essas pendências, depois entra numa fila novamente, e isso aumenta a SLA dos processos. Entendemos que é um ganho significativo, isso está agregando aí valor para o nosso negócio, e a ideia aqui é sempre buscar esse equilíbrio que nós comentamos anteriormente. Tem mais uma tela aí, Gi. Tem mais uma tela com as perguntas aí, então, né? Não sei se o Sangue levantou a mão aí, quer fazer algum complemento? Quer perguntar Sim, alguma eu acho. coisa aí? Ficou com Vou dúvida? perguntar aqui, né? Fazer uma pergunta. Não, mas não é. Acho que é. O pessoal fique à vontade de fazer as perguntas, tá? É bem tranquilo. A questão aqui que eu quero, né? Eu não vou entrar aqui nos reforços aqui das regras, mas é importante que toda essa melhoria que foi a escuta que nós tivemos com os clientes e com vocês, principalmente, né, os nossos parceiros, né, reitero isso, né, todo momento, que também traz uma responsabilidade para todos nós, né, responsabilidade da adimplência, de segurar esse cliente, de ter um entendimento também na hora da venda que existe dois momentos muito separados, né? Um momento é a pré-venda, né, Sedenir, que tu vem falando, né, a pré-venda, a entrada dele no sistema de consórcio, porque ele é um investidor, outra coisa é a liberação de crédito, que necessita análise mais aprofundada e principalmente das garantias, né? Acho que isso é importante, né, deixar também reforçar, né, que nós temos é que realmente acompanhar a vida, a jornada do cliente. Né? Esse é o nosso grande desafio. Essa mudança flexibiliza bastante aqui para nós, né? Alguns pontos, né? Mas, por outro lado, nós temos aqui acompanhar mais o nosso cliente, cuidar da adimplência dele, enfim, e deixar muito claro que são dois momentos distintos. Só essa reforço que eu queria fazer aqui, né, para todos aí, né? Tá ótimo. Tede, tem uma pergunta sobre a margem de garantia para substituição, se também será de 1,3. Boa pergunta, né, Gi? Uhum. Substituição de garantia. A gente tem a margem de 1,5, né? A gente está falando aqui de concessão de crédito. Naturalmente que no dia a dia vocês devem perceber que não é simplesmente 1,5, né? Substituição de garantia é um processo bastante peculiar aí. Nós não olhamos só para a margem de garantia. Por exemplo, podemos ter uma garantia que cobre uma vez e o bem que está substituindo essa garantia cobre 1,1 vez. Naturalmente que o processo é aprovado com uma garantia menor do que 1,5, porque nós, além de olharmos para a margem, a gente olha se está havendo um upgrade aí, né, ou um downgrade na garantia. Então, via de regra, a margem é 1,5, mas a conotação desse processo, ela tem sempre o viés de que ou a gente melhora a garantia atual, ou cobre 1,5. Esse que é o resumo aí, né, do processo. Outra pergunta, Cede, a partir de quando está
está vigente essa nova margem de garantia? Está vigente a partir do início de junho aí, né, Gi, que a gente já Uhum. fez os ajustes aí na política interna. Essa era uma expectativa. Vou aproveitar aqui para dar um crédito, né, ao Puca. Eu vi que ele está aí na reunião, né, e ele que trouxe essa provocação em algum momento. A gente teve outras pessoas trazendo essa proposta, né, mas o Daniel foi quem provocou e trouxe essa dificuldade aí com a concorrência, foi buscar dados, inclusive junto à concorrência e alguns parceiros dele, e isso nos fez aprofundar o estudo aí. Ele estava na expectativa, agora a gente falou do prazo aí, eu lembrei que ele tinha expectativa de que isso acontecesse de forma rápida, e inclusive a intenção aqui, além de tudo que a gente falou, né, é apoiar aí em buscar os números que são desafiadores aí para 2023. Essa melhora na competitividade também tem esse propósito aí. Teve outra questão, o KFG com assinatura eletrônica, se tem alguma expectativa, né, não sei se tu sabe algum prazo, alguma informação sobre. Esse é um tema que vem numa etapa posterior ao crédito, né? Então, a gente acompanha os movimentos, né? É uma expectativa antiga já. A gente fez algumas experiências, inclusive, algumas POCs, que a gente chama, né? E a expectativa é que seja logo. Eu só não tenho como falar para vocês um prazo, porque não tá no nosso dia a dia aqui, né? A gente vai Uhum. até a aprovação do crédito. O que a gente pode fazer é se comprometer aí, né? Com o apoio, talvez, até da Melissa e da área de sucesso do cliente, em buscar essa informação e disponibilizar aí. Essa semana é a segunda vez que eu já ouvi sobre esse tema aí. Então, a gente mapeando essas dores, né, inclusive indo ao encontro de todo o nosso discurso aqui, acho que é bacana a gente colocar esse tema embaixo do braço e tentar dar uma resposta para toda CDM. parceria aí. Deixa eu Sim. contribuir, então. Já estamos anotando, tá, essa demanda que surge. Se tivermos retorno sobre uma perspectiva de prazo, a gente retorna a informação para todos que estão aqui. Se porventura ainda não existir este prazo, a gente se compromete a levar o feedback sobre esta necessidade para a área, tá bem? Tá Acho que a ótimo. gente pode seguir aí para pergunta, tem da Kellen também, já. Agora aqueceu os motores, Cedi, o chat está fervendo. Vamos lá. Tem. A pergunta é se houve alguma mudança em equipamentos sem motor vendidos pela concessionária. Não, nesse momento as mudanças são específicas com relação à pré-análise e a margem de garantia para bens usados. Falando em concessionária, equipamentos sem motor, tem um outro alerta aqui, um outro adendo que a gente precisa fazer com relação às particularidades, né? A exemplo de uma colhedora de cana, por exemplo, linha amarela, especificamente no caso da John Deere. Então, aquelas margens diferenciadas em função das características do produto, elas permanecem, tá? A gente está trazendo aqui uma mudança na política, na regra, para veículos, para máquinas, para equipamentos, para implementos rodoviários, de maneira geral, né? Mas as particularidades permanecem. E com relação à pergunta aí, a gente não teve nenhuma alteração nesse momento. Foi a Kelly que trouxe a pergunta, Gi? Isso, a Kellen. Mas é algo que a gente pode anotar aí também. Aliás, a gente vai anotar, né, Gi? Podemos dar uma olhada e podemos, inclusive, conversar com a Kelly aí para entender qual é A a necessidade, né? necessidade, qual é a dor, o que a gente precisa olhar diferente. E a outra Sem problema pergunta aí. também com relação a isso, se houve mudança em algum critério do tipo de bem e ano de implementos da linha agrícola para John Deere, se houve alguma alteração.
permanece o mesmo procedimento. Alteração especificamente na margem de garantia. Assinatura, a KFG com assinatura digital, acho que vai na mesma linha da outra, do outro questionamento, né? A gente também pode ver sobre isso. KFG digital. Ainda com relação à pergunta anterior aí, né? Só para fazer mais um adendo aqui. Quando a gente fala de idade do bem, né, ou de característica, normalmente o estudo ele é feito em conjunto com a margem, né? Teoricamente, nós temos uma segurança maior nos bens mais novos, né? Inclusive lá no passado, quando a gente alterou o procedimento aí para veículos, né? Especificamente para veículos, a gente reduziu a idade dos bens para equilibrar o risco, né? Mas nessa mudança permanece a mesma prática, a mesma idade, os mesmos bens, né? E aqui, se a gente entrar na particularidade, tem uma lista gigante aí, né? De características, de idade, dependendo do segmento, né? Então, tudo isso permanece. A gente só mexeu, né? Está mexendo nesse momento na redução aí da margem de garantia para usados. Bem novo permanece, 1 por 1, a idade do bem permanece a mesma, as características dos bens que podem constituir garantia permanece a mesma também. Cede, o Cícero Rec está perguntando se tem alguma análise relacionada a crédito imobiliário, se a possibilidade de iniciar o processo com a solicitação de avaliação como início para ganho no prazo de análise. Grande Cícero Rec, bem-vindo aí. Não temos, nesse momento, um estudo com esse foco aí, Rec. Podemos até evoluir aí na paralela, conversar. Antecipando o laudo de avaliação, quando a gente fala de imóveis, pode ser uma alternativa. Hoje ele acontece depois da etapa de cadastro. Então, o cliente mostrando essa intenção de aquisição do imóvel e a gente iniciar o processo pela avaliação do bem pode ser uma alternativa. Da forma como está desenhado o fluxo do workflow hoje, a etapa habitual é depois da análise de cadastro. Nada impede que seja feita uma solicitação da avaliação antes de iniciar o processo. Então, a gente tem essa possibilidade, né? É um processo que também está com outra área aí, mas em função da nossa proximidade aqui com esse processo e o tempo que a gente atuou. Então, pode ser solicitada uma avaliação a qualquer momento. A única questão é que tem que fazer o pagamento com recursos próprios aí, né? Não pode utilizar o crédito da cota. Mas basta fazer o contato aí por e-mail. O e-mail é de operações para essas solicitações, né? E a gente disponibiliza, inclusive, o laudo de avaliação para o cliente, se for necessário, tá? Então, o fluxo do processo hoje tem um momento exato para acontecer a avaliação, mas nada impede que seja antecipado essa etapa se o cliente, se a franquia tem curiosidade de saber se aquele imóvel vai ser suficiente para constituir a garantia, se não tem nenhum impeditivo no imóvel, pode ser solicitado isso com antecedência. Cede, outro questionamento do Daniel Puca. Se existe algum prazo para pagar os veículos usados no recibo com a inclusão do gravame contrato assinado. Vamos processar a pergunta aqui, Daniel. Pergunta Eu acho longa, a gente tem que processar. Eu acho que ele quer dizer o pagamento envia o recibo de compra e venda, a gente inclui o gravame, gera contrato, envia, o cliente devolve assinado. Aí, para veículos usados, a gente paga depois da emissão do documento com alienação, né? Acho que o Puca está se referindo ao pagamento
sem essa emissão, só com vistoria cautelar. Tá certo, tá certo. Esse é um tema também antigo, né? É exemplo da assinatura eletrônica no KFG. E aí entendo que é outro tema para a gente dar a resposta depois, né? Em termos de prazo para isso acontecer, eu não sei responder isso, porque também está com a área de operações, né, Meli? Então, acho Tem que anotado aqui também, CD. acrescentamos esse tema, são duas antigas essas, né? Naturalmente que não é simples esse tema, especialmente do pagamento sem a emissão do CRV definitivo, ele tem uma complexidade grande aí, mas é uma dor conhecida também, aí a gente vai dar uma visitada novamente nesses dois temas aí e posicionamos. O Lucas, da Rodorib, ele questiona se é possível usar o consórcio para aquisição apenas de carroceria dos produtos da linha leve. A aquisição, né, quando a gente fala só da carroceria, ou só do baú, sem o implemento ou sem o caminhão, ela é possível, tá? A aquisição. O que pega é a garantia. Porque imaginem vocês que eu tenho só uma carroceria em garantia. Em eventual inadimplência, né, como a gente falava anteriormente, nós temos dificuldade em equilibrar financeiramente o grupo. Então, para a constituição de garantia, nós precisamos do implemento ou do conjunto aí do caminhão mais a carroceria. Porém, a aquisição é possível. Então, a resposta à pergunta, né, se é possível a aquisição, sim. Mas a gente precisa de uma garantia do conjunto aí, do bem completo. A Leila Barreto questiona sobre disponibilidade de relatórios de processos de peças, se tem alguma previsão. Bom, disponibilidade de relatórios, a gente tem novidades chegando, tá? E não sei exatamente se é essa a dúvida dela. Depois a gente fala de peças aí. Então, de disponibilidade de relatórios na plataforma, estamos testando aí, por exemplo, um relatório que a gente chama de levantamento de clientes, com um raio-x do cliente conosco. Então, especialmente para aqueles clientes que têm N cotas, N garantias, a ideia é, hoje, a revenda depende de uma informação nossa para visualizar isso. Então, isso já está em teste, já está desenvolvido aí, e vai estar disponível aí no Newcom Web. Se falar em prazo, não tem aqui precisamente, né? Mas nós imaginamos aí que até o final de julho já vai estar devidamente testado e entregue para a rede. CD, se tu me permite uma contribuição em relação à questão de relatórios, Claro. afirmo, eu tenho um certo receio em cravar um prazo aqui, gente, embora a gente saiba da extrema necessidade de dados para a gestão da carteira, né? Então, nós estamos engajados em viabilizar para vocês os mais diversos, tá? Não só dos processos de crédito, mas de todos os demais que vocês fazem uso no dia a dia. Mas nós precisamos ter um ambiente seguro, controlado, que atenda, inclusive, a recomendações e regulamentações relacionadas à LGPD. Então, existe uma equipe dedicada formatando isso e o assunto realmente está no forno. Mas a gente não pode só se comprometer com esse prazo, CD, porque existem questões aí estruturais, né? Mas o que eu posso afirmar é de que o assunto está sendo tratado com a devida atenção. Obrigado, Meli. O Fernando da Racon de Santa Maria, sobre o retorno no processo de análise de crédito, que quando gera pendência, a revenda soluciona, mas acaba passando por todas as etapas, que seria a etapa do cadastro e após vai para o crédito.
se tem como rever esse fluxo. O fluxo é outro tema que a gente está debatendo, tá? Mas especificamente sobre essa pergunta, hoje não dá para a gente fazer a alteração. Hoje. Por quê? Sempre que a gente gera uma pendência, tem a possibilidade de incluir, nós falamos aqui em pessoas e bens, né? Então, imagine que a gente solicita um devedor solidário ou uma garantia complementar. Necessariamente, essa nova pessoa envolvida no processo, ou esse novo bem, essa nova garantia envolvida no processo, tem que passar por uma etapa de cadastro para que a gente tenha uma resposta definitiva no crédito. Por isso que tem esse loop hoje, né? Nós geramos uma pendência no crédito, regulariza essa pendência e passa de novo pela etapa de cadastro. Compreendemos a necessidade aí, né? Porque, teoricamente, o prazo se estende em função de passar por uma etapa anterior. Mas da forma como está desenhado o fluxo do processo hoje, como foi parametrizado o workflow, ele precisa passar por essa etapa. No caso da garantia, por exemplo, é na etapa de cadastro que a gente faz uma avaliação. A gente faz uma valoração daquele bem. Então, por isso que ele faz esse loop que ele passa o cadastro. Mas o fluxo é um tema que o fluxo do processo é um tema que a gente está debatendo aí, estamos conversando com algumas pessoas, estamos tentando desenhar um fluxo ideal, né? Quando implementamos o sistema e o Newcom, entendíamos que esse era um fluxo ideal, ele funciona bem, tem uma série de prós aí, né? E tem alguns ônus. O nosso objetivo é encontrar onde a gente tem mais bônus do que ônus. No momento, a gente está apenas estudando esse fluxo e pendência de crédito tem que passar pelo cadastro, porque senão não acontece a atualização cadastral das demais pessoas envolvidas, das pessoas incluídas e das garantias aí, inclusive com a avaliação do bem. Cedo João Paulo pergunta sobre o pagamento a terceiros. Se existe alguma evolução nesse tema, expectativa de mudança, alteração. Esse tema teve um estudo, João Paulo, no passado aí, e a gente chegou numa conclusão de que somente era possível o pagamento a terceiro nos casos que existe uma procuração, né? É o que está valendo. A ideia é permanecer com essa prática, né? A gente entende que se houver uma autorização via procuração, inclusive isso é uma definição do próprio jurídico, da administradora, né? De que a gente precisa fazer o pagamento, mas somente naqueles casos de procuração. O que acontecia anteriormente, né, João? A gente solicitava a procuração e mais autorização de pagamento a terceiros. Era redundante, né? Eu diria que esse processo ele ficou mais célere, inclusive, a partir do momento que a gente definiu que é apenas a procuração. E aí, Gi, nesse ponto aí, não sei se tu tem alguma coisa para complementar, inclusive, né? Do dia a dia aí, não sei se está aparecendo alguns casos, se tem recebido outras questões. Não, eu não lembro de ter recebido questionamentos maiores sobre isso. E aí também, assim, problema. né, João? O pagamento a terceiros é um tema amplo, né? Porque a gente tem N circunstâncias. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui lá, deixei meu carro para vender numa revenda de automóveis, aí numa garagem, e passei uma procuração lá, porque eu já peguei outro carro com o garagista, né? Para que o garagista fizesse um negócio. Não tenho mais nada para receber para o meu carro e ele pode receber. Então, nesse caso, funciona 100% a procuração, né? Porque o garagista já está devidamente autorizado, inclusive a receber o valor da compra e venda. E a gente simplificou esse processo no momento que a gente colocou só a necessidade da procuração. Naturalmente que podem existir outras situações aí, né? E aí talvez a gente precise saber especificamente qual é a dúvida do João aí, né?
que a gente possa buscar alternativas. Certo. Então, a Marcelinha da Rodoap, ainda falando sobre a carroceria da linha leve, se ela pediu se é possível colocar o caminhão onde a carroceria será instalada, né? Se colocar como garantia ou outro bem como carro. Se pode ser incluso como garantia. Nesse caso, Perfeitamente. sim, né? Sim, a resposta é Uhum. sim, Marcelo. A gente Claro. pode colocar o caminhão, o veículo. O que não pode é ficar só a carroceria em garantia. E a Kelly está questionando se pode ser utilizado notas de serviço para retirada do saldo do crédito, assim como ele é utilizado para compra de peças. Notas de serviço da concessionária. Notas de serviços não se encaixa, porque nós temos um consórcio específico para serviços, um consórcio para aquisição de bens é diferente. Então, esses grupos são constituídos, né, as características permitem apenas a aquisição, inclusive das peças para justificar a retirada do crédito, desde que outra garantia seja constituída. Mas o serviço não caracteriza, não justifica a liberação do crédito num grupo de veículos, num grupo de máquinas agrícolas, de implementos rodoviários, de caminhões, enfim, depende de uma aquisição, não de uma prestação de serviço. Cede, temos duas pessoas com a mão levantada, foi liberado o microfone, então eu vou passar a palavra para o Edinho, que ele está na reunião para fazer Tá, questionamento. joia? Vai lá, Edinho, não sei se Bom pode dia. ligar o microfone. Opa, bom dia. Todo mundo está me ouvindo aí, tranquilo? Tranquilo, estamos te ouvindo. Então, o questionamento que eu tenho aqui é a respeito de uma situação que aconteceu já 2 vezes com um cliente meu. Qual a situação que eu digo nessa manhã? Por exemplo, o cliente ele sai da região e vai para uma cidade a 500 quilômetros comprar um bem para utilizar o crédito do consórcio Rondão, correto? Ok? Só que a questão é o seguinte, ele chega lá, ele faz a negociação com o cliente, que ele está comprando o bem usado, só que o cliente que ele está comprando não libera o bem para ele vir até a cidade para dar entrada no Detran, para aparecer o CRV emitido para que o consórcio possa pagar o cliente. Então, eu queria ver essa questão, por quê? Porque quando o cliente vai fazer essa negociação, 99% do que estão vendendo o produto não libera bem para o cliente levar embora e ter a transferência para que o consórcio venha pagar o cliente no caso, né? Então a gente enfrenta uma dificuldade muito grande nessa situação aí, entendeu? Isso que eu queria saber, Entendemos. o consórcio pode tomar uma posição para poder nos ajudar nessa questão aí. Obrigado. Tá certo, Edinho. Eu agradeço aí pela contribuição. Aqui a gente tem só um exemplo, né, do que a gente falava anteriormente, da necessidade de emissão do CRV definitivo. Então, é um tema que está anotado, a gente vai posicionar, né? Entendemos a dificuldade aí, é uma dor realmente conhecida, e tem estudos sendo realizados aí, a gente vai responder o mais breve possível. Obrigado. Cede, o Luciano da Racon também está com a mão levantada e está aberto o microfone para ele falar. Grande Luciano, tudo bem? Tudo bom, Cede? Como é que tá? Tudo certo. Só complementando aquela questão do pagamento a terceiro em relação à revenda, eu acho que o caso que estava sendo levantado era, por exemplo, quando tu tem uma procuração dando poderes ao garagista, que a gente falou, uma pessoa física, né? E o pessoal quer receber isso na pessoa jurídica, mesmo que esses poderes estejam na procuração, né? A administradora entende que isso daí é uma sublocação da procuração e não paga isso para revenda, tá? Esse é um caso mais comum quando tu tem revendas com muitas unidades, né? Então, o carro até fica rodando de revenda para tentar vender isso daí, né? E não tem no momento da constituição da procuração saber qual a revenda que vai ser vendido, tá? Eu tenho um caso aqui de
um grupo de revendas aqui que tem 5, 6 lojas dentro da cidade, né? E isso é um caso que já deu algumas dores de cabeça, mas acho que nesse sentido aquela questão da procuração. Tá certo, tá certo. A gente sabe que tem essa circulação aí dos veículos entre garagens, revendas, os veículos usados, né, Luciano? A questão é que se eu tenho uma procuração para o Luciano e o Luciano tem direito de receber, a gente precisa fazer o pagamento, né, para ele. E por isso que uma outra pessoa, né, só mediante outra procuração. Mas mesmo essa procuração que foi feita, né, teria dado poderes para esse terceiro pagar vou chamar de quarto, por falta de palavra melhor, né? Sim, sim. Esses poderes estão na procuração. E aí nós temos que dar uma olhada no caso em específico. Eu não tenho uma resposta agora para te dar aí. Se tem poderes para fazer o pagamento para o quarto, aí teoricamente a gente pode fazer o pagamento. Naturalmente que lá no início do processo, essa pessoa, esse beneficiário final aí tem que estar vinculado. Então, incluiu a proposta, ele tem que constar na plataforma como beneficiário final, senão vai chegar lá no final do processo, a gente não consegue fazer o pagamento. Não, quando eu tiver um próximo caso ali, eu já boto no sistema dessa forma e já levantamos a sinalização ali que esse caso está acontecendo. Tá ótimo, tá ótimo. Ele, acho que vou passar para a Meli, né? Posso assumir até Pode em assumir. respeito, né, ao horário que nós agendamos e ao nosso compromisso com a agenda de toda essa galera que está aqui, que deve estar precisando fazer acontecer aí, né, nas suas casas. A gente quer agradecer demais por vocês todos estarem aqui conosco. Nós estamos extremamente felizes por estarmos completando quase 1 hora de conversa com a sala cheia, que demonstra, né, o engajamento, o interesse de vocês em estarem se qualificando e acompanhando os movimentos. Esse foi um piloto de um movimento que a gente está testando, de aproximação com a rede, de abertura para perguntas, de troca de ideias, de captura de percepções sobre o mercado. Então, eu agradeço, se vocês puderem deixar aqui no chat um feedback, pode colocar uma nota aí de 0 a 10, se vale a pena repetir e se a gente pode ampliar o escopo dos assuntos, tratando aqui usabilidades do sistema, da plataforma de vendas, do Newcom, da central de relacionamento, do processo. Então, nos deixem aí de 0 a 10. 10, muito bom. 0, não rola mais, tá? E enquanto isso, eu quero botar, Joyce, a última tela para o pessoal saber quais são os canais para a gente buscar tirar dúvida, repetir, esclarecer. Opa, 11, curti aí, galera. Agora fiquei feliz. A gente tem os canais, gente, na central de relacionamento, tá? A gente sabe que, por vezes, o consultor comercial é o contato mais próximo, mais rápido que vocês têm aí em campo, mas nós temos uma equipe dedicada a atender vocês, tá? Nós temos um horário estendido atualmente, nós estamos trabalhando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 22, horário de Brasília, né? Então, é importante lembrar que nós estaremos fazendo o máximo que pudermos para atender às necessidades de vocês. Então, um pedido que eu faço é para que vocês potencializem o uso destes canais. Tem o telefone fixo, tem o portal do consórcio, que hoje está sendo o tempo de resposta, gente, média de 23 minutos de retorno para todas as demandas. Tem a Cris, nossa assistente virtual do consórcio, é um chat, é online, é rapidinho. Então, potencializem esses canais, é por meio deles que a gente consegue medir, entender e entregar as demandas de vocês, porque a gente acredita demais que para o nosso cliente final, de todos os segmentos que estão aqui, estarem satisfeitos, vocês precisam de uma condição especial de trabalho, e o nosso papel é fornecer isso para vocês. Então, se vocês conseguirem direcionar para os canais de atendimento, tem uma estrutura
querendo melhorar a experiência de vocês. Então, por vezes, deixem o consultor comercial ajudar vocês nos processos de venda comerciais e joguem aqui para mim, para a Luana, para a Central, essas questões de processo. A gente não vai medir esforços para surpreender vocês com essas respostas. Fiquei feliz com os feedbacks no chat, muito obrigada. Quero agradecer meu time que assumiu essa ideia, botou no ar, e a gente volta em breve com um próximo assunto que a gente entenda que pelos próprios feedbacks de vocês está sendo relevante para o dia a dia, tá bom? Obrigada, gente. Pontualmente 9h30, vamos vender, tá bom? Bom dia para todo vender. mundo. Obrigado, Bora pessoal. vender. Bom dia, pessoal. Até mais, Obrigado. pessoal. Bom dia. Tchau, tchau.